Celeco! Robson Orlowski aqui de novo, o seu personal coach, te ajudando a reprogramar o seu cérebro em prol dos seus objetivos. Mas hoje eu quero fazer um vídeo mais técnico. Eu queria falar sobre alimentação. E nesse vídeo eu quero falar os 10 alimentos que mais engordam na nossa rotina. Aqueles alimentos que a gente mais gosta são os piores de verdade e eu vou falar um pouquinho sobre eles. Mas antes de eu falar desses 10 alimentos, eu preciso que você entenda um pouquinho sobre macronutrientes. O que são macronutrientes? São as proteínas, carboidratos e gorduras. Mas para você entender melhor, os macronutrientes eles estão presentes em todos os alimentos, até nos alimentos industrializados. Porém, os alimentos naturais, são os chamados alimentos da natureza, são os alimentos que não vão te fazer engordar. São os alimentos que são benéficos à nossa saúde e que fazem a gente ou manter o peso ou abaixar o nosso peso, dependente da quantidade de calorias que a gente consome e da quantidade de calorias que a gente gasta. Basicamente, as proteínas são as carnes, os peixes, os ovos e alguns vegetais. Já entre os carboidratos nós temos a batata, o arroz, o macarrão e quanto às gorduras temos o abacate, amêndoas, castanha. Basicamente todos os alimentos têm um pouquinho de cada nutriente, mas a sua base final é de algum desses nutrientes. Por exemplo, a carne, ela também tem a sua concentração de gordura. Então dependendo da carne, ela tem uma concentração até maior de gordura, como por exemplo a picanha. Mas mesmo assim, ela não é tão maléfica quanto a concentração de carboidrato junto com a gordura. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Outros alimentos, como o abacate, por exemplo, que é rico em gordura, mas tem pouco carboidrato. Tem também a batata, que é rica em carboidrato e quase não tem nada de gordura e nem de proteínas. Então todos os alimentos naturais vão ter a sua base final em um desses nutrientes e um pouquinho de cada nutriente que compõe aquele alimento. Mas afinal, o que realmente engorda, na verdade? É o que eu disse anteriormente, a combinação de carboidrato e gorduras é o que faz com que crie uma bomba de calorias para a gente engordar cada vez mais rápido. Então se você juntar carboidrato e gordura, misturar tudo isso nas mesmas proporções, uma maior de um, uma pequena de outro e vice-versa, isso não tem problema. Mas quando nas duas proporções elas estão lotadas, estão cheias de nutrientes, aí nesse momento é quando você realmente engorda. Então se você quer engordar de verdade, pode juntar essas duas coisas que você vai conseguir ter sucesso. E por que que isso acontece? Por que que nós engordamos quando a gente junta esses dois nutrientes? Porque o carboidrato e a gordura, eles são energia, tanto o carboidrato como a gordura. Mas o carboidrato, ele é mais utilizado com frequência em nosso corpo, mais até do que a proteína. A proteína, ela é basicamente numa ordem ali a segunda a ser utilizada. Normalmente nós utilizamos o carboidrato em primeira instância, é claro, é tudo junto, não tem nada separado. Mas em primeira instância é o carboidrato, depois a proteína e sempre por último a gordura, que é o nosso maior estoque de energia. Ela não é maléfica, ela é para preservar o seu corpo vivo. Então, os estoques de gordura é o que fazem você se manter com energia para o seu dia a dia. Mas quando a gente consome as duas coisas juntas, o carboidrato e a gordura, o que acontece? Só de você consumir o carboidrato, você vai ter uma liberação de insulina para transformar aquilo em glicose. Ou seja, você vai transformar em glicose, jogar no sangue e fazer aquilo virar energia. Então, aquele carboidrato ele vai ter que ser armazenado ali para ser usado como energia. E o que não for usado vai se tornar gordura e vai se estocar. Quando você consome a gordura em si, se ela está sozinha, sem o carboidrato, ela também vai ser metabolizada pela insulina e também vai virar energia. E quando você mistura as duas coisas ao mesmo tempo, o que acontece? Você vai ter uma liberação enorme de insulina no seu pâncreas para fazer a digestão daquele carboidrato. E como você vai estar usando muita energia do seu corpo para metabolizar aquele carboidrato, quando a gordura chegar, você não vai ter insulina o suficiente para metabolizar aquilo também. Ou seja, toda aquela gordura que veio junto com o carboidrato, ela não vai ser metabolizada. Ela vai ser o quê? Estocada. E aí que a gente começa a ficar com aquela pança, aquela banha, não é mesmo? Bom, agora que você já entendeu mais ou menos como funciona o nosso sistema interno, vamos aos 10 alimentos que mais engordam. E um dos primeiros alimentos mais costumeiro na rotina do brasileiro, é claro que tem
vários alimentos que a gente poderia colocar aqui, mas o bolinho de chuva, né? Aquele bolinho, aquela bomba de gordura que você coloca no óleo, ou seja, é uma massa frita que você coloca no óleo vegetal, que também engorda muito, e depois você joga uma camada de açúcar por cima, muito carboidrato, e aquilo vira uma bomba de calorias. E o segundo alimento que mais engorda, que não poderia faltar nessa lista e que a maioria das pessoas adora e eu também gosto bastante, é o sorvete. Realmente o sorvete, ele é uma bomba de açúcar com gordura e outras várias coisas que não ajudam nem um pouco no seu emagrecimento e bem pior, fazem alavancar o seu engordamento, se é que dá para falar assim, porque ele é a combinação do açúcar com a gordura, ou seja, o carboidrato com a gordura. Sabe aquele sorvetinho que você come bem depois do almoço? Então, esse é o pior momento para você tomar um sorvete. Você está tentando digerir toda aquela comida que você acabou de almoçar e aí você vai lá e come uma bomba de açúcar e gordura que vai ser totalmente estocada na sua gordura adiposa, aquela que aparece mesmo. E o terceiro alimento que também está no costume de alguns brasileiros é o churros. Churros do Chaves, né? Aquele churros que é tão gostoso também, que é aquela massa frita dentro do óleo vegetal, depois ela sai e vem uma camada de açúcar e muitas vezes uma cobertura por cima, um granulado e vai um brigadeiro por dentro e aí vira aquela pasta gigante, aquela bomba enorme de gordura que vai te fazer engordar muito rápido. Quando você come um churros, é como se você dissesse pro seu corpo: pare de queimar gordura. Em quarto lugar agora, nós temos um alimento salgado. E não é porque é um alimento salgado que ele também não engorda. É a batata frita. Realmente a batata frita ou aquela batata chips, aquela batata de mercado, tipo Ruffles e entre outras, ela é basicamente totalmente carboidrato, que vem da batata, só que depois ela entra no óleo vegetal e é frita. Então ela se junta com aquele óleo e faz aquela bomba de calorias novamente que se torna gordura no seu corpo. Em quinto lugar, nós temos o famoso brigadeiro. Quem aí não gosta de um brigadeiro, não é mesmo? E ele até está presente talvez naquele outro alimento que é o churros, que aí é uma mistura bem pior. Ou seja, o brigadeiro, advindo do chocolate, já é engordativo. Eu vou falar sobre o chocolate um pouquinho mais pra frente. Mas o brigadeiro, além dele estar junto com o chocolate, você tem que meio que fritar ele na panela. Então você joga um pouco de manteiga, então você coloca mais gordura dentro da gordura do chocolate e mais o chocolate que já tem ali o seu açúcar e aí você junta açúcar e gordura que se torna aquela bomba de calorias de novo. Em sexto lugar, nós temos a pizza. A pizza não tem jeito. Além dela ser um carboidrato ruim por conta da farinha branca, que é péssimo como substrato energético para o nosso corpo, ela também ali vai ter o queijo derretido por cima, que vai ter a gordura, muitas vezes tem bacon e outras carnes, então misturam um pouco da proteína com gordura, com carboidrato, mas basicamente ela é muito carboidrato com muita gordura. Então ela também engorda bastante, apesar da gente adorar uma pizza, não é mesmo? Outro costume do brasileiro é comer pão com Nutella ou bolacha com Nutella, algum outro carboidrato com Nutella. Normalmente a gente mistura ali a Nutella com alguma coisa que a gente gosta, não é mesmo? Mas eu peguei o exemplo do pão com Nutella, que eu acho que é o pior deles. Porque você tem o pão com a farinha branca, que advém também ali da pizza, né? Que é um carboidrato ruim, e o açúcar da Nutella, que já vem com açúcar, com carboidrato e com gordura junto, e aí vira aquela bomba de calorias que te faz engordar bastante. Depois, no oitavo alimento, nós temos o chocolate. E por que eu deixei o chocolate mais para baixo? Ele não devia ser um dos primeiros? Porque tem muito chocolate que ele não engorda. Tem muito chocolate que é benéfico para a saúde, que é o chocolate 85% cacau. É claro que a maioria do chocolate tem muito açúcar e muita gordura, principalmente chocolate branco, que é só açúcar e gordura, não tem cacau. Esse é o pior de todos os chocolates. Mas se você consumir um açúcar acima de 85% cacau, não tem problema, ele é saudável comendo moderadamente. Lembrando que ele ainda é calórico.
O penúltimo alimento são os lanches, os fast foods adorados, McDonald's, Burger King, não importa onde você compra o seu lanche, mas os lanches são muito engordativos. Além dele ter o carboidrato, tudo bem, tem a proteína também e tem a gordura, ou seja, ele tem os 3 macronutrientes, só que em exagero o carboidrato e a gordura, principalmente a gordura que vem da carne, do queijo e da fritura, que também faz o aumento da gordura ali naquele local, junto com o carboidrato do pão, que é da farinha branca, e aí você junta várias coisas que te ajudam a engordar e muitas vezes ainda coloca uma batata frita e uma Coca-Cola para piorar de vez. Aí você faz aquela estrondosa alimentação de aceleração máxima para engordar. E aí não vai ter jeito, aí não tem como emagrecer mesmo. E por último, o hot dog. O hot dog eu deixei por último também, por quê? Porque ele também tem basicamente os mesmos princípios do lanche, só que ele tem ali no meio a salsicha, que é a pior carne que você pode ter. É a mistura do pior de todas as carnes que se formam a salsicha ali, que basicamente eu acho que é mais gordura do que proteína, só deve ter gordura aquilo lá. Então não dá nem pra saber, porque é uma mistureba de carne que vai ali, fora a porrada de coisa que a gente coloca lá no dogão, né? Carboidrato, e coloca ketchup, maionese, mostarda, coloca um monte de tipo de gordura ali, mistura tudo, ou seja, quanto mais mistureba tiver ali no seu alimento, mais difícil vai ser do seu corpo digerir e, consequentemente, mais gordura ele vai estocar. Então é isso, esses foram os 10 alimentos que mais engordam. Se você quer alavancar o seu engordamento, é só você se focar nesses alimentos. Não tem jeito, só diminuindo essas alimentações você vai conseguir chegar no seu objetivo. Eu não estou dizendo aqui para você parar de vez de comer essas coisas, mas você precisa começar a priorizar. Se você prioriza somente as suas vontades, o seu prazer momentâneo, aquela saciedade, realmente você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Agora, se você prioriza ter mais disposição, trabalhar melhor, conseguir ter mais desempenho no trabalho, ganhar mais dinheiro, ter mais saúde para curtir com a sua família, para viajar, para fazer várias coisas, ter um corpo mais bonito, para ter mais confiança em si mesmo, se ver no espelho e se sentir bem, passar num médico e não ter nenhum problema de saúde nem nada, se você prioriza essas coisas, então realmente vale a pena você largar alguns prazeres momentâneos para ter um prazer futuro lá na frente, com uma saúde melhor e uma vida muito mais plena. E se você gostou desse vídeo, curte aí embaixo, me segue aí no canal se você estiver assistindo pelo YouTube e repasse essa mensagem para outras pessoas do seu ciclo de amizade pelo WhatsApp. Talvez eles queiram saber algumas dicas também de como emagrecer e quais alimentos engordam.